Diego Velázquez, considerado por muitos o maior dos maiores de todos os tempos. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele, sua vida e sua obra, depois da vinheta. Oi, sou a Amanda aqui novamente no Arte para Você e hoje vamos falar sobre um artista que eu já mencionei aqui, já falei de passagem, já fiz um vídeo sobre a sua grande obra-prima, As Meninas, mas não tinha falado tanto sobre ele especificamente, sua vida e sua obra. Vamos falar um pouco mais sobre Diego Velázquez, um fortíssimo candidato a maior de todos os tempos, mas antes vou pedir que vocês deixem o like já no vídeo, se inscrevam aqui no canal para vocês terem sempre acesso a novos conteúdos que estão sempre chegando e vamos então falar um pouquinho mais sobre a vida e a obra de Diego Velázquez e vamos contextualizar também, né? Eu sempre digo que é muito importante a contextualização, né? A leitura do contexto social, cultural, socioeconômico, político, né? Do momento nos quais as coisas estavam acontecendo, as obras sendo produzidas, os artistas vivendo, porque nenhum produto cultural existe num vácuo, né? As coisas são produzidas sempre dentro de um contexto, de uma situação. Com o Velázquez não era diferente. Ele era pintor da corte, porém pintor da corte de uma Espanha que já estava decadente, uma Espanha que estava já em declínio, uma Espanha que estava em sérios problemas. Então, apesar da Espanha estar numa fase de declínio, estar em decadência, ele, enquanto pintor, teve, dentro da corte, uma carreira absolutamente brilhante. Vamos lá aos fatos e vamos entrar mais um pouquinho aí nessa super carreira maravilhosa numa Espanha que já tinha visto dias melhores. O século XVII não foi lá muito bom para a Espanha. O ex-império muito poderoso estava se desfazendo, assombrado por dívidas e corrupção. Mas, apesar disso, um jovem pintor da corte tinha uma ascensão brilhante. E Diego Velázquez se tornaria um dos mais renomados pintores da época, não apenas da época barroca, como de todos os tempos. E ele era, apesar de ser um pintor da corte, ele era um pintor da corte bastante rebelde, muito idiosincrático. Ele pintava nus e, enquanto ele ainda era um estudante, ele usava modelos vivos para suas pinturas, em vez de basear os seus desenhos e pinturas do corpo nu em livros de anatomia, como era comum naquela época. Mas o seu professor Francisco Pacheco, que era na época considerado o mais importante teórico da arte da Espanha, não se importava com as suas técnicas e filosofias rebeldes, digamos assim. E não somente o Velázquez acabou se casando com a filha do Francisco Pacheco, como foi através do Pacheco que ele foi introduzido à corte de forma oficial. E, eventualmente, esse contato seria muito frutífero porque ele seria apontado pintor oficial da corte. E não apenas isso, como ele era também o único pintor da corte a ser pago, uma vez que a coroa espanhola, sob o reinado de Filipe IV, estava completamente quebrada e não tinha mais como pintar nenhum dos seus pintores da corte. Ainda assim, o Velázquez, que era conhecido como o melhor, o mais importante e também o favorito da família real, ele era o único que ainda era pago e muito bem pago pelo seu trabalho. Velázquez era conhecido pelos seus retratos altamente realistas. Porém, o seu trabalho ficou um pouco menos realista, e talvez um pouco mais ousado, quase impressionista, digamos assim, apesar de que não o impressionismo que a gente conhece, como surgiu no século XIX, depois de 2 viagens que ele fez para estudar a escola italiana na Itália. As suas pinceladas se tornaram mais ousadas e ele começou a tomar um pouco de liberdade nos seus retratos, ao invés de apenas apresentá-los como representações totalmente fiéis da realidade. Velázquez não era um homem que era desatento a questões sociais, não apenas às engrenagens sociais, mas também a posições sociais, a prestígio, a poder, esse tipo de relação, digamos assim. E mesmo ele tendo trabalhado muito para se tornar o mais celebrado pintor da Espanha, não só na sua época, mas por muito, muito tempo, o Velázquez também era alguém interessado em conseguir poder e muito interessado em prestígio e reconhecimento. Não à toa, ele era pintor da corte e depois tornou-se cavaleiro.
E isso mesmo depois que a coroa espanhola descobriu que ele não era um cristão puro, mas que ele, na verdade, tinha uma origem judaica, da onde seria, na Península Ibérica, de onde seria hoje Portugal. Então, na verdade, a família dele não era uma família cristã pura, mas era uma família de cristãos novos, né, que se converteram ao cristianismo por causa da Inquisição. E isso, na época, era, na verdade, considerado quase que uma mácula, né? Uma mancha. Apesar de que a gente sabe, hoje em dia, que uma imensa porcentagem da população da Península Ibérica até hoje tem algum grau de ascendência judaica, nós aqui no Brasil, muitos de nós temos ascendência judaica, muito lá atrás, né? Desde a época antes da Inquisição, né? Por causa dessa. Porque a Península Ibérica tem a Inquisição, era um pedaço ali, né? Um pedacinho do sul da Europa, onde muçulmanos, cristãos e judeus conviviam, né? Como aquilo é bem no sul da Europa, é um lugar de muito comércio, é um lugar de porto, de muitas navegações, é muito próximo ali do norte da África, então sempre foi um lugar de passagem, caminho para a América, então sempre foi um lugar de passagem de muitos povos. E por muito tempo na Península Ibérica, as três grandes religiões, digamos assim, conviviam. Né? Aí quando veio a Inquisição, né, espanhola foi absolutamente feroz, e aí muitos judeus converteram-se, né, viraram os dados cristãos novos, muitos vieram, né, para a América, vieram para o Brasil, e aí descobriu-se que a família do Velázquez era uma dessas famílias, ou seja, apesar de ser conhecido como espanhol, originalmente lá atrás a sua família era de onde seria hoje Portugal, mas, quer dizer, as suas origens, né, isso gerações atrás, mas que ele tem lá tinha, né, raízes judaicas, o que complicaria a sua situação na corte. Mas o seu prestígio, né, e o seu poder como pintor, por causa da sua competência tamanha, que nem isso se tornou um problema, né? Se a Inquisição chegasse perto dele, ele teria o rei ao seu lado, tanto que ele se tornou cavaleiro do Império Espanhol. Mesmo esse Império Espanhol já tendo bem mal das pernas. Inclusive, o seu prestígio na corte espanhola era tamanha que ele trabalhou lá um período junto de ninguém menos que Rubens, que passou 6 meses na corte espanhola pintando com eles e, enquanto estava lá, pintou o seu Triunfo de Baco, por exemplo. E o Velázquez também era um homem bastante inteligente em termos políticos, o que era inclusive necessário para ele assegurar a sua posição, né? Uma vez que a corte espanhola, a Espanha, o Império Espanhol estava tão decadente, os artistas nem estavam sendo pagos, ele precisava garantir, de certa forma, a sua posição, e ele era então também um homem politicamente muito inteligente. Ele sabia fazer contatos, ele sabia manter as relações, ele sabia assegurar a sua posição numa corte que estava em declínio. Falei lá atrás, né, que uma das ousadias dele era justamente não apenas pintar nus, como pintar nus de modelos vivos, e de todos esses que ele fez, apenas um ainda existe, porque pintar nus foi considerado totalmente ilegal durante a Inquisição. Então eu falei da importância, né, da Inquisição na questão das suas origens judaicas, mas também o fato de que o prestígio dele era tamanho que ele conseguiu pintar nus, mesmo sendo proibido pela Inquisição. Um deles sobreviveu até hoje, ainda pode ser visto, que é uma Vênus. E não se sabe exatamente, existe um grande mistério em torno de quem é a modelo, quem é a mulher dessa pintura, né? Uma vez que a gente sabe que ele usava modelos vivos e não usava livros, muito se especula quem era essa mulher. Alguns historiadores acham que essa obra foi pintada em Roma durante a sua segunda viagem para lá, em 1649, ou no início de 1951. Já outros acham que foi feita na Espanha mesmo. Ainda assim, as texturas suaves, a pouca exposição da parte de trás, né, do corpo da mulher, e as suposições, inclusive, de que apesar de ser um nu, era um nu modesto, porque ele tinha medo, o Velázquez tinha medo de ser excomungado pela Igreja Católica, ainda assim são tópicos de especulação, né, em torno dessa pintura. Falei mais uma vez, né, sobre a questão da Itália. Foi lá que ele começou, né, a tomar um pouco mais de liberdade.
emocionais, né, digamos assim. Continuavam sendo retratos, mas eles tinham um pouco mais de uns toques assim, talvez um pouco mais emotivos, né, e menos técnicos. E quando ele voltou a Madrid, ele continuou pintando membros da corte, mas em posições menos convencionais, né, talvez de formas um pouco mais idiosincráticas, e ele queria também garantir que os anões da corte fossem mostrados como pessoas inteligentes e complexas, e não apenas como, né, bobos da corte ou como né, freaks ou atrações, digamos assim. Ele voltou, né, como eu disse, para a Itália uma segunda vez, de 1649 a 51, quando imaginam que ele pode ter pintado aquela Vênus, e pintou o Papa. E depois que ele fez essas duas viagens para a Itália, em 1656, que ele pintou o seu trabalho mais definitivo, que foi As Meninas. E sobre a vida dele, ele nasceu, eu falei que a família, né, apesar de ser de origem lá atrás, originalmente de onde hoje é Portugal, mas ele nasceu em Sevilha, na Andaluzia, no sul da Espanha, em 1599, não se sabe se no mês de maio ou no mês de junho, mas se sabe que ele foi batizado em 6 de junho. Então ele foi, né, nasceu ou no mesmo mês ou no mês anterior. Os seus pais eram Juan Rodrigues de Silva e a sua mãe Jerônima Velázquez. Grande influência também, principalmente na parte inicial da sua carreira, mas que a gente pode ver ao longo de todo o seu trabalho, foi o Caravaggio. Eu tenho vídeo sobre Caravaggio aqui, vou deixar linkados, e como, né, em todos os seguidores de Caravaggio, claro, pelo uso dos efeitos de luz. E ainda durante a sua fase inicial em Sevilha, ele já tinha criado algumas verdadeiras obras-primas que ajudaram a solidificar a sua reputação como o maior pintor espanhol da sua época, isso quando ele ainda estava no fim da adolescência ou no início da juventude, até ele fazer a sua primeira viagem para Madrid em 1622, quando ele entrou em contato com a corte pela primeira vez. Pintou o rei pela primeira vez em 30 de agosto de 1623. Essa pintura à época fez muito sucesso, mas está perdida. E é estimado, porque muitas pinturas hoje já se perderam, que Velázquez pintou o rei Filipe IV da Espanha 34 vezes. Inclusive, ele pintou muitos outros membros da família real, inclusive a primeira e a segunda mulher do rei, que era Elizabeth de Bourbon, a primeira, e Mariana da Áustria, a segunda. E ele também pintava com muita frequência o jovem príncipe Baltazar, príncipe das Astúrias, e muitos outros membros da corte, inclusive os anões, que eu já disse que ele fazia questão de representar de forma realista como pessoas completas, né? Não apenas como atrações de circo, digamos assim. E uma história muito interessante em relação ao Velázquez é sobre o seu assistente, que originalmente tinha sido um escravo que ele treinou como pintor. O seu assistente nasceu, né, como eu disse, na escravidão no sul da Espanha. O seu nome era Juan de Pareja e ele se tornou ele próprio um grande pintor. Inclusive, ele foi para a Itália com o Velázquez. E em dezembro de 1650, o Velázquez comprou a sua liberdade. Ele se tornou, como eu disse, um grande pintor ele mesmo, e várias de suas pinturas estão hoje à mostra em alguns dos museus mais famosos do mundo, inclusive no Prado, em Madrid, e no Hermitage, na Rússia, em São Petersburgo. Obra-prima foi feita 4 anos somente antes de sua morte, que é As Meninas. Né? Do tamanho, assim, da magnitude da sua obra, ele não foi o artista mais assim prolífico e produtivo, não. Estima-se que em toda a sua carreira ele tenha pintado somente de 120, entre 110 e 120 pinturas, que não é muito. E o seu trabalho ficou praticamente desconhecido do mundo até por volta do século XIX, quando ele foi redescoberto. E hoje o seu trabalho está em alguns dos principais museus do mundo, e ele veio a inspirar muitas e muitas gerações depois. Os impressionistas, né, se referem muito a ele, voltam muito a ele, além de toda a escola espanhola que veio depois dele. O Picasso, por exemplo, pintou 58 recriações das Meninas, o que só mostra, né, o tamanho da sua influência na história da arte.
fazer um vídeo sobre algumas das pinturas mais importantes do Velázquez, sobre algumas das principais obras. Esse aqui foi mais para introduzir ele, sobre as meninas especificamente. Eu já tenho. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm ideia de outros artistas dos quais vocês gostariam que eu fizesse vídeos como esse aqui, deixem uma sugestão nos comentários. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau!